Olá, seguidores. Vamos para o vídeo de previsão de rendimentos fundos de papel para o mês de junho. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, antes de ir aqui para a previsão na prática, falar aqui sobre os parâmetros, sobre os pontos que influenciam os rendimentos fundos de papel aqui nesse mês de junho. Começando pelos fundos KINEA, que possuem uma defasagem diferente, né, de 1 e 2 meses. Então, para os fundos KINEA, o melhor momento já passou, tá? Aqui no mês de maio, os KINEA pegaram 0,88 mais 0,67, ou seja, março e abril. Agora vai sair o mês de março e vai ter entrada do mês de maio. Então, uma diminuição, né? São 0,88 entre os 0,58, mas ainda valores muito elevados, né? Muito elevados ainda, uma média bem positiva. 7 mais 0,68 por 2, 0,62,5. Então, ainda uma média elevada. Com relação à maioria dos fundos de papel, que possui uma defasagem de 2 meses. Ou seja, agora em junho vai pegar aqui o mês de abril. Então, uma leve queda aqui de referente à inflação de março, mas ainda assim um patamar muito elevado. E aqui eu lembro vocês que mesmo em caso como esse aqui de inflação de 0,88, alguns fundos nem sequer conseguem repassar toda essa inflação, porque depende muito do cronograma de amortização dos CRIs. Então aqui esses últimos três inflações que 0,70, 0,88, 0,67, meio que pode ser que os CRIs não estão preparados para um repasse tão forte assim da inflação. O que acontece, provavelmente aqui nesses meses, deve ter sido um pagamento parcial da amortização da correção monetária e parte dessa correção monetária foi reintegrada ao saldo devedor, ou seja, aumentando o saldo devedor. Que o devedor não teve que pagar. E se não teve que pagar aqui, não é inadimplência não, tá? É uma questão apenas de estruturação dos CRIs, ok? Aqui uma questão mais técnica. Então, aqui para esse mês de abril ainda devemos ter um mês muito positivo. Agora falando aqui sobre o próximo mês, já adiantando aqui vocês sobre o mês de julho. Então, julho para os fundos KINEA a gente pega o 0,58, que já está definido, mais o IPCA de junho, que nós ainda não sabemos, mas está com uma previsão aqui reduzida, né? 0,84. Então, 0,58 mais 0,34, uma média de 0,46, uma média boa. Ainda por cima, o mês de julho tem 23 dias úteis. Então, vai ser um mês aqui excelente para fundo CDI, tá? Agora, aqui uma observação sobre essa inflação de junho. Aqui lembro vocês que nesse momento que estou gravando aqui no dia 16 de junho, a gente acabou de ter a questão do acordo de paz lá no Irã, o que pode acabar afetando a inflação, né? Abrir aqui o Brent para vocês. Aqui no que eu estou gravando, o Brent está na casa do 80,89. Então, aqui nos últimos 4 dias úteis, nós tivemos uma queda bem significativa, né? Saiu aqui dos US$ 95 para US$ 80 e pode ser que caia ainda mais caso se concretize essa abertura do Estreito de Hormuz aqui na sexta-feira, dia 19 de junho. Portanto, aqui talvez essa inflação tenha alguma caia, né? Possa ser até mesmo menor, apesar de que o governo colocou várias intervenções aqui para não repassar o efeito desse conflito para o preço dos combustíveis. Mas enfim, com a queda aqui do petróleo, pode ser que a gente tenha alguma interferência aqui, talvez até deflação, inflação muito perto de zero aqui a algum dos meses. Apesar de a gente não ter apenas a questão dos combustíveis como fator inflacionário. Também a gastança de ano eleitoral também pesa bastante, né? Agora falando de julho para os demais fundos. Então, ó, aqui em julho, os demais fundos, que a maioria possui defasagem de 2 meses, vai pegar o IPCA de maio, ainda 0,58, e mais uma quantidade boa de dias úteis, então
é certamente um rendimento bem elevado. Já falando agora para o mês de agosto, daqui 3 meses. Aqui já peço vocês aqui o seu like e sua inscrição, né? Acho que nenhum canal passa uma perspectiva tão longa assim para os rendimentos. Olha, para o mês de agosto, deixa eu ver quantos dias úteis tem agosto. É, agosto vai ter 21 dias úteis. Olha, agosto já pode ser um mês que comece a ficar é, comece a ficar ruim para os fundos de papel, tá? IPCA, porque aqui a Ambima já está com uma perspectiva de um IPCA mais baixo, apenas 0,84. Se realmente tiver essa questão da resolução do Estreito de Hormuz, pode ser que venha até um valor ainda menor. Para o mês de setembro, aqui a Ambima também está projetando o IPCA de julho mais reduzido, apenas 0,32. Lembrando que nessa época do ano aqui, mais aqui para meio do ano, a inflação costuma dar uma arrefecida, né? Por exemplo, em junho de 25 foi 0,24, julho 25, 0,26, agosto 25, menos 0,11. Mas acho que aqui teve a ver com a questão lá, acho que de Taipo, alguma coisa do tipo. Mas enfim, setembro também pode ser o mês negativo aqui, a depender do que vai acontecer com o IPCA. Com relação aos fundos CDI, agora nesse mês de junho a gente deve ter praticamente níveis bem parecidos de rendimento com o que a gente observou no mês de maio. Tivemos as mesmas condições, né? É uma Selic muito provavelmente em 14,5 ou talvez 14,25. Estou gravando aqui antes da reunião. A reunião, na verdade, é amanhã, né, para definir a Selic. De 14,5 para 14,25 também não vai fazer nenhuma diferença. Então, Selic patamar parecido e mesma quantidade de dias úteis. Então, vocês se guiarem, é mais ou menos o valor aqui do rendimento de maio. Já para julho, a melhora tende a ser bastante significativa pelo fato de termos 23 dias úteis. Ok? Então, vamos aqui para as previsões na prática. Em relação ao RPR11, aqui você conservador e vou fazer uma previsão de 0,25, ou seja, uma queda do rendimento. Por que isso? Porque agora aqui a gente vai ter a questão da retenção para o empreendimento faz sense. Ok? Então, estejam preparados para a queda de rendimento em URPR11. Falar um pouco aqui agora de alguns fundos da Kinea. KNHY11. KNHY11. Ver. KNHY11, coloquei aqui um rendimento de 1,25 por cota. O fundo ele tem condições de pagar, tinha ter condições de pagar mais que isso, mas assim como aconteceu aqui no mês de maio, acredito que também no mês de junho a Kinea vai seguir fazendo reservas, recomposição de reservas no KNHY11. Isso porque ele teve alguns problemas lá atrás, né? Tô com apenas 34 centavos de reserva. Aqui, ó, tirou 1,51, pagou 1,30 aqui no mês de maio. O que eu até esperava até revisei para cima aqui, que eu esperava que a Kinea fosse fazer ainda mais reserva, mas parece que optou por fazer de forma mais devagar. Próximo, Canuck 11. Aqui cai na HY11, 1,25, né? Canuck 11, coloquei aqui uma previsão de 1,25 por cota. Também abaixo do potencial de Canuck 11. Por aqui, a reserva já está no patamar mais elevado, né? Então, o a que esperava tinha condições de pagar mais, né? Mas aqui acredito que a gestão ainda vai ser conservadora na distribuição. Então, coloquei aqui o em 25. Pode até ser menos, tá? Vamos aqui para mais o Kinea, falar aqui sobre Cacré 11. Cacré 11, minha expectativa é bastante elevada. Cacré 11 possui, apesar de ser Kinea, possui uma defasagem diferente, uma defasagem bem mais longa. Possui uma defasagem de 2 e 3 meses. Então, agora aqui no mês de junho, ele vai estar pegando abril e março, ou seja, uma das melhores condições aqui possíveis, né? Então, com isso a gente deve ter um resultado muito forte.
Mês passado, aqui no mês de maio, com uma inflação similar, ele teve uma geração próxima de 13 centavos. Aqui, ó, gerou 13 centavos, pagou 11. Daí aqui para esse mês, tô com uma previsão aqui de resultado na casa dos 13 centavos. Coloquei aqui o rendimento de 13, mas tem que ver, né? Aqui nós já montou reserva uma vez. É difícil saber saber quanto que o gestor vai montar de reserva. Então eu acredito que seja entre 12 e 13 centavos aqui para esse mês de junho em Cacré 11. Ok, vamos aqui agora para VCJR11. VCJR11. Coloquei aqui uma previsão de R$ 1 por cota. Aqui meu calculador estava estimando um valor superior, mas como a Pátria está no processo de, eh, de formação de reserva ou fazendo vários PDDs aqui nos fundos que vão ser incorporados, a expectativa está sendo abaixo da geração em todos esses fundos da Quiné, tá? Inclusive, da Quiné não, da Pátria. Inclusive, a Pátria já começou esse processo eh, de, de reprecificação. Já fizeram isso aqui no RPRI com bastante força. Acho que no VCJR também já fizeram uma PDD aqui pesada em um dos. Aqui, ó, um PDD de 0,47 no CRI Unacorp. Aqui é um processo que a Pátria vem fazendo para limpar os fundos antes de mandarem para PC e P11. Ok, vamos aqui para com relação falar aqui de CDI 11, provavelmente um fundo que vocês já vão ter a informação do rendimento quando esse vídeo for pelo ar. Ah, aqui a gente tem CDI 11 com uma cota patrimonial de 182 aqui no dia 12 de junho. É, olha, vamos ver aqui quanto é que estava um mês atrás. O mesmo patamar de um mês atrás, tá? Então aqui a expectativa tá baixa ainda para CDI 11, viu? Colocaria aqui na casa do R$ 1 por cota. Aqui eu ainda seria bastante conservador aqui nessa expectativa do rendimento para o CDI 11 e também Juro 11. Juro 11, então, pior ainda, tá? Juro 11 tá muito difícil aqui de saber quanto que ele vai pagar aqui para esse mês de junho. Aqui com a cota patrimonial, fechamento do dia 12 de junho, não teríamos rendimento, mas ainda que tem metade do mês ainda para gerar cota patrimonial, né? Mas, enfim, aqui em Juro 11, acho que pelo menos uns 50 centavos deve ter, tá? Vou colocar aqui mais de 0,50. Mas acho difícil a gente ter um rendimento aqui na casa de R$ 1 por cota. Pelo menos essa é a impressão aqui nesse momento, tá? Pode mudar muito rapidamente essa questão aqui em Juro 11. Lembrando que até poucos dias atrás, a cota patrimonial estava em 98,80, né? Então, subiu muito aqui por conta da questão de marcação a mercado, está bastante volátil. Ok, então aqui apenas alguns fundos. Né, vocês que essa planilha aqui, ela é um benefício para membros a partir do nível Master, que tem previsão até o mês de setembro, tá? Para aqueles fundos que tem defasagem de 2 meses. Ok, então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.